Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. O Fabiano Crovato, meu amigo, que vai vir falar hoje pra gente sobre meditação e como essa prática milenar pode ajudar não só a qualquer pessoa que está ouvindo aqui, mas pacientes com câncer e com um poder extremamente elevado e que não dá mais para a gente ignorar em dizer que a meditação é uma poderosa arma também contra o câncer. Por que não? Eu vou já chamar aqui o Fabiano Crovato. Vai ser uma honra aqui tê-lo aqui. Olá, tudo bem, que amigo? está em casa também, nos acompanhando, né? Bora ser mais saudável, ser mais feliz. Isso, é isso, irmão. Olha, eu queria dar as boas-vindas aí ao Fabiano, a todo mundo que está entrando aí, dizer que é uma honra tê-lo aqui, Fabiano. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico e tem muito tempo que eu lido com pacientes com câncer. Eu já tive parentes que tiveram câncer e desde que eu comecei em 2008 na minha residência no Instituto Nacional de Câncer no Rio, no INCA, em que eu entendi lá que o câncer ele precisa de ter um tratamento correto por profissionais que lidam com isso, especialistas nessa área e que tem sim um início, meio e fim, uma sequência, mas acima de tudo eu aprendi também que o câncer a gente precisa jogar para ganhar. E jogar para ganhar é a gente cuidar tanto do corpo físico como também da nossa parte mental e espiritual. E isso eu vejo na minha vida, na lida diária com os pacientes, né, desde essa época. Então, eu formei em 2012. A minha principal área de atuação é no abdômen, cirurgia abdominopélvica, gastrointestinal e também ginecológica, e cirurgia de câncer de pele e um tipo mais raro de câncer, que são sarcomas, que às vezes dão nos braços, nas pernas, mas o cirurgião oncológico, ele realmente tem uma visão completa do câncer. E o que é uma visão completa do câncer, se não você saber tratar, mas também é você saber o que você vai falar para o seu paciente, como que você vai traduzir um exame de tomografia alterado, como você vai ver um diagnóstico de câncer que inegavelmente não é bom, mas como que você vai achar ali dentro daquele diagnóstico de câncer coisas boas, que é o que a gente vai se agarrar para nos dar força para lutar e para vencer, ou por que não, atingir a cura ou o controle do câncer. O fato é que o câncer desperta muito medo nas pessoas, e sim, uma das coisas que a gente vai lidar melhor contra o medo é quando a gente começa a ver e entender mais sobre a atenção plena, a meditação. Não só para nos guiar, nos trazer para a nossa essência e o nosso centro, né, do que é realmente concreto, do que realmente a gente precisa lidar,
mas também a atenção plena, ela vem aí cada vez mais sendo estudada na medicina. Eu estava olhando aqui antes de entrar no PubMed, que é o principal site de pesquisa em medicina, desde 1957, que é o primeiro artigo lá publicado no PubMed sobre meditação, até 2024 são mais de 30 mil artigos. E para câncer e meditação, 2.262. E o que a gente vê também na curva, quando você vê a curva, é um crescente, Fabiano. Ela só está crescendo. Quando a gente tem na medicina uma coisa que funciona para um paciente, comprovadamente, tudo que a gente tem é replicar para os outros. E essa a nossa missão hoje, Fabiano, trazer para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir, porque essa live fica gravada e depois vai para o meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião robótico para mulheres no combate ao câncer. Esse ensinamento vai voar. E eu conheci o Fabiano, o trabalho do Fabiano, através de minha coach, a Claritia Boeira, e nos processos de autoconhecimento que eu passei, nos processos, né, de crescimento pessoal e profissional. Ela falou: olha, segue esse rapaz aqui, né? Com todo ela é uma respeito. querida. Dê um abraço para ela também, né? Se ela estiver assistindo, aquele abraço para ela também. Eu comecei a ouvir, me conectei muito com a mensagem que ele traz. Participei já de algumas meditações guiadas pelo Fabiano, que ele faz um belíssimo trabalho na internet, no Instagram, no YouTube. E ele vai explicar mais sobre o trabalho dele aí. E aí, sou um grande fã seu. Então, eu queria te dar as boas-vindas, pedir para você se apresentar, Fabiano. E aí a gente vai começar a falar aqui sobre meditação, dar suas primeiras considerações. Que bom, meu amigo, agradeço demais. Primeiro, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. Eu e a Tassi reconhecemos muito, né, o seu trabalho. Nós, quando a gente bate o olho num grande missionário, a gente reconhece de imediato e a gente sabe que você faz isso com muito amor, com muito carinho. E uma bênção para quem está aqui podendo te assistir, te acompanhar, nos acompanhar nesse dia de hoje, ou para quem está vendo a gravação, que receba um pouquinho dessa energia também, dessas bênçãos e é leve, né, para suas curas, seus tratamentos, e é uma grande bênção. E segundo que, falando aí das pesquisas, né, até para passar um pouquinho aí de informação antes de a gente entrar na prática, porque hoje a gente vai praticar um pouquinho também, já combinei com a Alex, a gente vai praticar um pouquinho já a nossa cura, para a gente sair daqui também, né, de uma forma com uma atenção plena, ou mundialmente como ficou conhecido, né, depois dessas várias pesquisas se ampliaram aqui no Ocidente como mindfulness, né? Então, o mindfulness ou atenção plena, que faz, né, todos esses benefícios que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E aí, falando dessas pesquisas, como você comentou, passando das 30 mil no ano de 2024 e na área específica relacionada à meditação, nos tratamentos do câncer, se Deus quiser, em breve vão passar das 3 mil. E eu acredito que tudo isso a gente pode dividir em umas 3 grandes fases, amigo, até para trazer um pouquinho aí para quem está acompanhando. Eu acho que lá, desde o primeiro artigo científico, ali na década de 50, ainda caminhava um pouco mais escondido, né, nessa primeira leva, e ali com o início, né, do eletroencefalograma, toda aquela descoberta, mas aí deu um pico quando os Beatles começaram a falar abertamente que eles meditavam. E então, muitas das letras, das canções, eles se inspiravam quando eles faziam essa atenção plena, saíam um pouco desse barulho mental, né, que nos rodeia, e eles se conectavam com eles e lindas canções nasceram. E aí começou muita gente a procurar o que era isso, mas essa primeira fase, então, muitas pessoas começaram a sentir os benefícios da meditação, aqui no Ocidente, porque lá no Oriente já era milenarmente praticado, né, em vários países, e aí com isso a gente conseguiu ter cientificamente algumas comprovações daquilo que lá no Oriente, por milênios, né, já se sabia. E com isso, a gente teve essa primeira leva ali na década de 70, com os Beatles, e espalhou, a gente conseguiu ter mais subsídios. E aí chegou nos anos 2000, a gente teve um outro pico,
com essa palavrinha da atenção plena. Para alguns estudiosos e já os cientistas, os grandes médicos, psiquiatras e toda a linha também que ramificou depois na oncologia, no tratamento do câncer, com os benefícios, né, amigo? Que a gente já sabe muito bem, que você vem compartilhando. Quando a gente medita, a gente se conecta com a nossa essência, a gente diminui um pouco o estresse, esse barulho mental, a gente melhora a ansiedade, tudo isso já comprovado, né? Em todos esses estudos, comprovado. A gente melhora a imunidade, a gente, parece, né? Eu brinco até quando eu falo, né, com quem está começando, é como se você tivesse tirando das suas células tudo aquilo que elas não vieram fazer aqui e deixando elas trabalharem para o que ela veio fazer aqui, né? Então, como o seu organismo completamente se integrasse à sua mente, à sua essência divina, seu verdadeiro eu, e trabalhasse a seu favor, para você ter melhor qualidade de vida. E aí a gente teve esse boom, e agora eu falo que a gente está nessa terceira leva, né? É um pouco, vamos dizer assim, a gente conseguiu dissociar, né, bastante daqueles dogmas religiosos. Então, toda a linha do mindfulness, né, a atenção plena, ela está agora estrategicamente livre de qualquer amarra, né, de qualquer amarra que seja ali puramente religiosa ou que seja puramente ali em alguma linha específica. Hoje a gente consegue transcender isso para uma prática, desde as mais simples, como a gente vai fazer hoje, com relaxamento, 5 minutos, 2 minutos no seu dia, vivendo esses benefícios, como aquelas mais tradicionais, transcendentais, como as meditações orientais dos grandes yogis, né? Aquelas que mexem naqueles nomes orientais, como pranayama, que aí fazem trabalhos mais específicos, mais profundos. Mas independente da linha, né, para quem está começando, é só trazer esse pouquinho de informação que tem muita coisa boa, né, amigo? Com certeza. E trazendo aqui um pouquinho de contexto, Fabiano, falando aqui um pouco da minha história com a meditação, né? Começou lá em 2017, né? Eu já era ali cirurgião oncológico aqui em Vitória, chefe da cirurgia, e também cirurgião oncológico de um grande hospital público onde eu fiz residência, onde eu fiz medicina, né? No Hospital das Clínicas, na UFES, e nasceu um filho, logo mais depois nasceu outro, 2018, e nessa busca toda, nessa época aí, para a parte profissional, né, principalmente, né, ali nessa época eu devia ter uns 35 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 41, e nessa época aí, eu lembro que eu trabalhava muito, e eu estava numa situação mais estressado, me sentindo estressado, né? De algum ponto, aquelas cirurgias que eu amo fazer, que eu estava fazendo ali, de alguma forma eu não estava saindo tão feliz daquela cirurgia, de alguma forma, por mais perfeita que ela seja, por mais conectado com o meu talento principal, que é operar, aquilo estava como se fosse num piloto automático da vida, né? E isso prejudica outras áreas da vida, prejudica o sono, prejudica a própria saúde, né? Eu não cheguei a ter um piripaque nem burnout, mas quando eu percebi isso, né, porque eu estava fazendo uma coisa que antes me dava muito prazer e que por algum motivo estava sendo atropelado pelo turbilhão da vida, e ao mesmo tempo vendo as minhas pacientes, os meus pacientes com câncer, às vezes chegando para mim com o mesmo problema, né, que no caso deles se somavam com o próprio diagnóstico de câncer, que não é fácil. Primeiro, então, para você curar alguém, você precisa se curar, né? A grande coisa é que você só consegue alguém se você antes se cura. Então, eu pairando pelas livrarias ali, que eu já estava nessa época em busca de autoconhecimento, isso me ajudou muito, mas eu parei na frente desse livro aqui. Atenção plena. Na atenção plena.
lá na prateleira de autoajuda. Nessa época eu ia para a prateleira de autoajuda meio assim, pô, o que vão pensar de mim, né? Pega o livro lá, compra, bota na bolsa. Pô, o que o pessoal vai falar? Pô, esse cara aí, sei lá, né? Tá ficando doido. E aí eu joguei de lado isso, comprei o livro, né? Eu falo isso porque pode ser que alguém tá ouvindo aí, pode pensar a mesma coisa ou tá nessa fase ainda, tá? Então comecei a ler esse livro e comecei a praticar, porque ele vem com CD. E aí eu botei no carro e fiquei ouvindo aquilo durante várias semanas. E Fabiano, cara, somado à minha espiritualidade, que sempre foi muito elevada, né? Eu tive uma formação religiosa muito grande, né? A minha mãe também é psicanalista. Eu vou falar Legal. isso que ela está vindo aqui e ela vai ficar feliz. Que bom. Então, eu fui me desenvolvendo e tal, até o ponto que eu comecei a praticar a atenção plena no meu dia a dia. E a atenção plena, gente, é como se você criasse no seu dia pontos de que você carrega a sua energia. É como se você se você tá com um celular, aquele celular que começa a pifar a bateria, que você tem que botar no carregador toda hora assim, opa, peraí, deixa eu botar aqui, esse celular não tá bem de bateria. Aí você tem que dar aquela carguinha. Mas no nosso dia a dia, quanto mais difícil tá, né? Quanto mais turbulenta tá a sua vida, ou quanto mais tarefas você tem, maior deve ser a sua calma, É isso né? mesmo. E imagina um médico, né? Imagina um médico, cirurgião oncológico, né? Desde 2020 eu faço cirurgias robóticas e a atenção plena me ajudou nas cirurgias robóticas. Mas imagina um médico lidando com o estresse do dia a dia, um sangramento, uma urgência, né? É isso aí. Então eu falei com o Fabiano que anteontem, né? Ontem eu marquei uma reunião com o Fabiano para a gente conversar sobre a live. E na madrugada seguinte eu tive que atender uma paciente com sangramento. Uma paciente minha que teve um sangramento, ela já estava recuperando da cirurgia, teve lá um sangramento, lá uma coisa que pode mesmo acontecer com uma paciente que faz uma conização uterina. E aí ela foi para o hospital receber a ligação. Opa, vou lá. Fui lá. E quando você chega no hospital, tá lá sua paciente querida, tá lá o esposo, tá lá uma foto no celular da filha dela. E tá ali você como médico, aquela missão de salvar uma vida. Maravilhoso, E amigo. nesse momento, para eu acionar o meu maior dom, que é operar, como os Beatles acionou o seu maior dom de compor uma canção e uma melodia, meditando, naquele momento eu também preciso entrar em um estado meditativo de atenção plena. Perfeito. Então até um médico salvando a vida de alguém entra em um estado meditativo, porque muita gente pode achar que meditação é você, eu vou ficar tapado, eu vou aceitar tudo, eu vou aceitar o inaceitável, né? E não é, né? Então, Fabiano, a primeira pergunta aí da live que eu botei aqui é te perguntar o que é meditação, amigo. Então, amigo, só complementando essa aí que você comentou, né, da cirurgia que você teve até meia-noite, né, eu lembro de uma fala sua um tempo atrás, quando você disse assim, né, que o bom médico, ele trata a doença. E o excelente médico, né, o grande médico, ele trata o ser humano para fazer todos os seus trabalhos de cura, de tratamento, de elevação, né, e eu te honro muito por isso. E todos os médicos, estou vendo a doutora Patrícia aqui, uma querida também, outros colegas aí também, incríveis. Então é um grande prazer. E por isso a gente começa falando sobre meditação, trazendo primeiro, né, de uma forma mais simples, né, sem entrar em coisas profundas, é o que a gente consiga levar para a prática, para a gente sair daqui, para quem está passando por aqui, leve um pouquinho disso consigo e melhore sua vida, né, amigo? Então, meditação, eu posso resumir, né, numa linguagem própria, tirando tanto dos estudos acadêmicos de mindfulness, ou lá da Harvard Medical School, ou de uma linhagem transcendental, que entra com nomes sânscritos, né, como do pranayama, trazendo de uma forma mais simples. Na minha visão, amigo, é você silenciar esse barulho
externo e interno que nós geramos para acessar o teu verdadeiro eu. E isso você pode fazer de diversas formas. Assim como você fez quando você foi fazer a cirurgia. Você, quando vive essa atenção plena, você sai daqueles 90 e tantos % de pensamentos que não é você. E você acessa o verdadeiro pensamento, que é o pensamento da sua essência, que é conectado a algo muito maior, que percebe, né, na linguagem do Greg Braden, né, esse grande também pesquisador, que fala desse campo unificado, onde todos nós estamos conectados, você acessa essa verdadeira sabedoria. Então, as suas escolhas, você vive esse momento presente, e aí as escolhas ficam elevadas. As suas decisões, todas as suas palavras, as suas ações, os teus gestos, né? Então, seja na música, como dos Beatles, seja na cirurgia, você está ali, 100% ali. E isso, para mim, é meditação. Quando você medita, fecha seus olhos, presta atenção na sua respiração, você faz uma conexão, e aí aqui já desmistificando, né, amigo? Tem muita gente que fala, não, meditar é parar de pensar. Não é, amigo, porque a gente sabe, né? Quando a gente estuda um pouquinho o ser humano, assim como o coração não pode parar de bater, ele continua batendo, a respiração acontece, mesmo involuntariamente que nós não estejamos pensando nisso, o cérebro também continua mandando inputs e outputs o tempo todo ali fazendo essa troca, só que isso não é o verdadeiro pensar. E quando a gente medita, a gente aprende o que é esse verdadeiro pensar. Tudo isso, esses pensamentos que vêm e vão, quando a gente começa a meditar, então, a gente consegue simplesmente vê-los como pontos de vista. Como a gente fala na Barras de Axis, né? São interessantes pontos de vista. Então, a gente está aqui, né, conversando, aí de repente vem uma lembrança, né? Nossa, eu tenho que pagar a conta, vai vencer, nossa, vence amanhã. Aí, se eu alimento isso, eu fico naquele barulho mental. Nossa, mas será que eu estou com saldo? Será que vou ter que transferir? E aí a gente entra. E é a grande dificuldade que quem começa a meditar, né, e tentar ficar quietinho e entrar nessa conexão e nessa atenção plena, de repente vem um pensamento. E tá tudo bem. Aqui a gente vai dar umas dicas, né, amigo, para a pessoa simplesmente conseguir passar por essa fase, principalmente no início, e para aqueles que estão já mais avançados aí também, conseguirem usufruir de uma maneira melhor. São dicas simples que a gente foi aprendendo, pegando a teoria e trazendo para a prática, e nesse longo caminho aí que a gente vai trabalhando com os nossos alunos e nessa base da análise essencial, a gente vai conseguindo aquilo que vai sendo bom para a gente vai compartilhando, a gente vai validando nas metodologias e a gente agora vai espalhando pelo mundo, né, amigo? Então, vamos espalhando por aí e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Cara, que legal, que lindo. E é isso, um paciente com câncer, né? Uma das grandes coisas que a meditação pode ajudar, né? Em redução do estresse, melhora da qualidade de vida, alívio de sintomas tanto emocionais como físicos de dor, redução da depressão, ansiedade, redução da fadiga, melhora do sono, né? Então, quando eu aprendi sobre meditação nesse livro, eu passei a dormir melhor, né? Principalmente na época que meus filhos pequenos, né, toda hora acordavam à noite, e aí o grande desafio do pai e da mãe é voltar a dormir. O filho dorme em 2 segundos quando ele dorme. Mas você não, às vezes você tá ligado lá e aí vem o barulho mental, né? No meu caso, né? Uma cirurgia que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer amanhã, né? Tem gente que chega a pegar o celular, né? Perde o sono e pega o celular, né? Não sabendo que isso é a pior coisa que você pode fazer no meio da noite é pegar o celular, botar luz na sua cara e alimentar os pensamentos, né? Isso é como se fosse uma coisa ainda pior, né? Talvez do que isso. Amigo, só até para complementar e falando para quem está aqui, igual a Paty lembrou, né? Que achou linda a cirurgia da meditação ativa, né? Isso é muito bom, Paty. Essa questão da meditação ativa, então a gente costuma dizer, eu gosto de separar, acredito que os 3 grupos, né? Para a gente ficar fácil de entender, provavelmente a gente já passou por um desses 3 grupos, nós nos encontramos em um desses 3 grupos nesse momento,
E todos nós vamos chegar em algum momento da nossa vida no último grupo. E esses 3 grupos é aquele. O primeiro eu falo que é aquela pessoa que ela busca mais isso, como você falou, uma meditação ativa, que é aquele grupo que ele está bem, ele está saudável e ele quer melhorar a sua vida. Ele busca performance, ele busca aquilo que ele faz melhor. Então a gente teve um exemplo nessas Olimpíadas, por exemplo, aquela a grande atleta a americana, a campeã mundial lá fazendo a sua meditação antes de entrar na prova. Não sei se você chegou a reparar. Então a gente tem uma infinidade de exemplos, como a gente começou falando lá atrás, os Beatles, né? Concentrando para ele fazer o seu acesso. Mas isso, se a gente puxar lá atrás na história, mesmo não com o nome de mindfulness ou atenção plena, Einstein mesmo, lá no início do século passado, quando ele ficava lá nas histórias dele, né, nas narrações, quando ele estava lá embranhado ali nas dúvidas das suas contas, e de repente ele saía e ia caminhar para a natureza. E aí tem até um tipo de meditação que você começa a prestar atenção naquele estado presente, naquele momento. Então, da sola do pé encostando na grama, de você reparar na natureza, de repente ele tem aquela eureka, né, como eles falavam, um insight. De repente, ele não estava pensando no problema, mas vem a solução de mão beijada assim, para ele. Então, eu falo que desse primeiro grupo, quando a gente está, né, a gente está bem, a gente está aqui, como no seu caso, disponível para ajudar as pessoas, concentrado para fazer uma excepcional cirurgia, ou olhar no olho daquele paciente que está na tua frente e enxergar além das aparências, né, para ele que ele tenha a melhora. Eu falo que é esse primeiro grupo. Então, cada um que está aqui nos ouvindo, ele pode, de alguma forma, melhorar alguma área da vida. E a meditação ajuda isso, porque você se conecta com o teu verdadeiro eu e passa a agir de forma mais elevada. Passa, como eu falei, pensar de verdade e não ser pensado, né, pelas necessidades primitivas, às vezes, do corpo ou da mente. Coisas que carregamos, né, seja dos nossos antepassados, seja da nossa linhagem, né, ou do nosso próprio arcaico que a gente carrega. E a gente tem um segundo grupo, que é aquelas pessoas que elas estão vivendo algum tipo de problema. Por exemplo, passando pelo câncer, como um desafio na sua vida. Então, essas pessoas, a meditação, ela tem um grande aliado coadjuvante, junto com os tratamentos da medicina tradicional, junto com as orientações médicas. Por quê? Como aqueles benefícios que você falou. Essa ação coadjuvante da meditação, que vai ajudar ela a se concentrar, né, nesse momento presente e perceber de uma forma muito mais positiva e transcendental as coisas que estão acontecendo, vai ajudar nesse processo. Ela vai diminuir a ansiedade, ela vai conseguir aliviar um pouco o estresse, ela vai conseguir, já isso tudo comprovado, né, amigo? E, inclusive, tem um dos testes feito com um grupo de pessoas, num desses artigos científicos, só para não ficar muito longo, mas rapidamente, grupo de pessoas que meditavam e grupos de pessoas que não meditavam, lá nos Estados Unidos. E aí, intencionalmente, controlado, né, tudo via laboratório, controlado, desses grupos voluntários, foi injetado nos 2 grupos alguns tipos de vírus da gripe. E aí, aquele grupo que meditava, ele rapidamente, alguns nem sintomas manifestaram, foi bem assintomático ou bem leve, e rapidamente eles voltavam a estar 100%, voltavam para esse primeiro grupo. Eles passavam com uma velocidade maior e com esse tratamento de uma forma muito mais leve. Enquanto que o grupo que não meditava, ele demorava mais tempo com aquela doença. Ele ficava mais tempo, passava ali de uma semana, às vezes, com aquele vírus da gripe, manifestando sintomas muito mais pesados. E eles viram, então, esses benefícios da meditação para os tratamentos, e aí foram fazendo pesquisas em outras doenças. E uma das maiores que afeta o ser humano hoje, como você bem sabe, é o câncer, em várias áreas do corpo. E foram trazendo esses benefícios do tratamento, amigo. Então, esse segundo grupo, né, primeiro, aquelas pessoas que estão bem e melhoram a performance fazendo a meditação, fazendo boas escolhas. O segundo grupo, para quem está passando por um tratamento de câncer, por exemplo, para ter um tratamento coadjuvante, um aliado na sua, fazendo a quimioterapia, ou o que quer que seja, ou indo para uma mesa de cirurgia, ela vai estar muito mais preparada para passar por isso. E vai se curar, vai se tratar, ou vai
amenizar, controlar muito mais essa situação. E um terceiro grupo, amigo, que todos nós vamos chegar um dia, né? Que talvez, não sei se tem alguém aqui, que é quando a pessoa já está naquele final, né, desse período desse corpo físico, que já está próximo de se dissolver de novo na Terra. Né? Às vezes, no nível avançado do câncer, por exemplo, onde às vezes a reversão não é mais possível. A meditação vai ajudar, mesmo que ela saiba que ela vai partir em algum momento, ela fazer isso muito melhor, amigo, com uma qualidade de vida, de uma forma muito mais elevada. Então, só para deixar essa visão, né, para todos nós aí, que independente de onde você esteja, se você quer melhorar a sua carreira, melhorar a sua performance no esporte, melhorar no relacionamento, né? Porque quando você medita, você trabalha esse teu verdadeiro eu e você passa a manifestar isso nas suas palavras, nas suas ações. Então você melhora o relacionamento em casa, né, com os filhos, com a esposa, com o marido, no trabalho, com seus colegas, começa a melhorar suas performances. E se você, por um acaso, estiver passando por um tratamento, estiver passando por alguma situação, né, passando por um câncer, por exemplo, como a gente viveu já em casa, né? Eu vivi também com meu pai, que deve estar aqui acompanhando, eu já vi minha mãe passando aqui nos comentários, meu pai deve estar aqui também, um abraço para eles. Conseguiram passar de uma forma mais altruísta, de uma forma mais leve, e aquilo logo passou. Meu pai está inteirão aí já há mais de 7 anos, que ele já fez a cirurgia, tirou um pedaço do reto lá e já está aí novo em folha, vivendo aí maravilhosamente aí com seus desafios, seus novos desafios, né? Porque assim é a vida, amigo. Cara, que top. E lembrando, né, que você compartilhou um pouco da história do seu pai comigo ontem, de câncer de reto. A meditação, ela é capaz de promover uma coisa que nem muita gente sabe, que é chamado de crescimento pós-traumático. Toda vez que você tem um grande desafio pela frente, de alguma forma, em algum ponto da vida humana, a pessoa percebe que ela cresceu, que ela é maior, que ela é mais forte depois daquilo. Ela não está aceitando, de alguma forma, compactuando que aquilo tinha que acontecer. No fundo, aconteceu. Mas dali para frente, ela pegou aquilo e resolveu da melhor maneira, ela deu tudo de si, né? E eu vejo nos meus pacientes, nas minhas pacientes, a atitude mental positiva delas e deles, como que isso faz diferença no enfrentamento do câncer. E conectando com a atenção plena, quando a gente está ancorado no presente, um grupo de ensinamentos milenares, né? Que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais do presente, dessa questão dos enfrentamentos, né? Mas a grande coisa é que quando você passa a viver mais em atenção plena, você sente o seu corpo quando você está com o astral elevado e quando você está em astral mais baixo. Isso aí, então, amigo. Serve para você, quando entrar num estado mais baixo, voltar para o presente, entender que talvez se você tomar uma atitude naquele astral ali para baixo, sei lá, discutir com alguém, falar uma coisa a mais, ou simplesmente ir naquele espiral do pensamento negativo, isso vai te fazer mal. E aí a meditação te traz para o presente e depois você se conecta com algo melhor. Você que está me ouvindo aí, sabe o que te faz bem. Você gosta de ouvir música, você gosta de rezar, você gosta de ouvir um canto de louvor, você gosta de pescar, você gosta de olhar para um aquário, você gosta de Fabiano, você gosta de fazer uma coisa que te deixa bem. Então faça isso. E aí você vai ver que você vai voltar para o astral bom. Então, conectando agora com o estresse e com o crescimento pós-traumático, eu ouvi de pacientes minhas falando: Alex, depois que eu tive o câncer, minha vida melhorou. Eu passei a cuidar de mim, eu passei a me tratar com mais gentileza. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu comecei a perdoar mais, eu comecei a ver o amor. Pessoas que não viam o amor das outras
por estar muito assoberbadas pelas ações que ela precisava fazer, né, os papéis que ela desempenhava, ela não enxergava o amor que ela teve. Quando ela parou e foi cuidada, ela, nossa, eu não estou sozinha, eu nunca fui sozinha, todo mundo me ama. Não, é sobre isso. E Amigo, aí, eu queria que você falasse um pouco mais disso da gente se ver, né? Da gente entender da nossa energia, da gente transitar disso com uma forma mais positiva, Fabiano, dentro perfeito, do seu amigo. Eu acho que lista existencial que existe em você. Que bom. Eu acho que um grande presente para quem está nos ouvindo aqui é realmente saber disso, porque no final das contas, o passado, todo o passado, ele é só experiência. E aí a gente às vezes vê, principalmente quando a pessoa está numa situação difícil, seja financeira, ou seja passando por alguma doença, né? Fala, pô, não devia ter fumado tanto, ou não devia ter bebido tanto, né? Ou, puxa, por que que eu não me cuidei antes? Agora a conta chegou, né? A gente escuta muito isso, né, amigo? E assim, o passado ele é só experiência. Tudo que aconteceu permite que nós estivéssemos aqui agora. Então, independente de qual situação você esteja agora, saiba que daqui para frente você pode fazer diferente. E o passado, ele simplesmente, como a gente estava comentando, né, amigo, nas nossas falas, ele é como se fosse um farol. O farol que fica na beira da praia. E o farol, ele simplesmente baliza para que a gente não bata de novo numa pedra ou o barco fique encalhado. A gente não precisa ficar carregando o farol nas costas, né, amigo? Esse peso nas costas, que vem culpa, que vem condenações, julgamentos, vem mágoas, e aí vem um grande papel, né, do perdão. E a gente estava até comentando, e aí compartilhando aqui com você que está esse grande presente, que a gente consegue ver, quando a gente consegue iniciar esse trabalho de atenção plena, entender que o passado ele é só essa experiência e tudo que eu não gostei, que me trouxe para resultados agradáveis, eu vou buscar mudar daqui para frente e tudo aquilo que foi positivo, eu vou procurar melhorar daqui para frente. Então, aqueles resultados que estão sendo positivos em qualquer área da vida, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, eu vou melhorar. Se eu fiz uma viagem gostosa com a minha esposa, ou viajou aí com o marido, foi boa, eu vou repetir isso para um lugar melhor, eu vou para um lugar mais interessante, vou experienciar melhores coisas na vida. E aquele resultado que não foi bom, eu vou ter aprendido o que eu não quero repetir na minha vida. E aí eu paro de julgar, o perdão, a gente fala que a gente entra nesses 4 níveis conscienciais em análise existencial. E aí ele liberta. O primeiro são das pessoas que estão no nível consciencial muito baixo. E se você tiver, saia logo desse nível. Que é aquela pessoa que nunca perdoa. Ela fala, nunca vou perdoar aquela pessoa. Ela não sabe o que ela está acumulando de mágoa, que lá na frente às vezes pode virar um tumor. Então a gente hoje consegue medir algumas coisas, que como um grande oncologista alemão, que eu gosto muito, e o Dr. Hammer, que ele associava, ele desenvolveu um câncer de próstata e a esposa um câncer de mama 6 meses depois que o filho morreu. E ele sentia muita culpa, ele sentia muita mágoa, e ele começou a fazer um estudo muito profundo dessas associações emocionais com o desenvolvimento dos tumores. Então, claro que isso é muito recente, né? Mas a medicina vem avançando bastante. Mas o fato é, se eu estou tendo agora, passando por essa experiência, perdoe, aprenda a perdoar, saia desse nível que eu não perdoo. Ah, se alguém te magoou, a pessoa traiu, foi embora, te passou a rasteira, te roubou um dinheiro, etc. e tal. Claro, é diferente, né? O perdão é diferente de você passar a mão na cabeça. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de não ficar carregando essa mágoa, ficar desejando mal para o outro, ou às vezes para você mesmo, né? Pô, eu não me perdoo pelaquela coisa que eu fiz no passado. E aí a pessoa vai carregando isso às vezes a vida inteira. E eu estava até contando com o Alex, teve uma paciente lá atrás que ela tinha uma vida muito difícil financeiramente, ela não se desenvolvia, ela não tinha relacionamentos felizes, estava sempre passando apertos em várias áreas da vida. E aí, num trabalho, né, nossa, aprofundando na análise existencial, a gente percebeu, chegou um dado momento, que com 18 anos, ali próximo de fazer os 18 anos, menor de idade ainda, ela
cometeu um aborto com o namorado, porque o pai era muito bravo, né? Vem as justificativas, né? O pai era muito bravo, etc. e tal. Em resumo da história, aqui sem entrar em muitos detalhes, ela não se perdoava. E ela foi carregando a vida inteira isso. Até que lá nos seus 35 anos ela conseguiu ir para um segundo nível consciencial, de compreender que aquilo foi o que ela deu conta. Hoje ela faria diferente. Com seus 35 anos de idade, ela faria diferente. Mas lá foi o que ela deu conta. Foi o que ela encontrou de saída. E aí ela conseguiu libertar. O que aconteceu, amigo? O que você acha que aconteceu? A vida financeira começou a melhorar, ela encontrou um cara incrível, começou a namorar, super feliz. A vida começou a deslanchar. Então, vejam, com esse processo meditativo e de autoanálise e de vivendo de uma forma elevada, como você falou, limpando, né, essas coisas através dos processos terapêuticos, essas mágoas do passado, ela conseguiu ir para um segundo nível consciencial daquela pessoa que demora muito tempo. Então ela sofre muito tempo, mas chega uma hora que ela perdoa. Então se você está nesse primeiro nível, que não perdoa nunca, ou está no segundo nível, que demora muito para perdoar, sai logo, venha logo para cima, que é aquelas pessoas que estão já num terceiro nível consciencial, aquela pessoa que já está praticando uma atenção plena, né, já está se conectando com a tua essência, já está realizando, através desse acesso dessas boas energias, manifestando boas energias. Então, quando ela se sente magoada, logo ela, daqui a pouco, ela trabalha isso, seja na terapia, seja procurando o médico dela, logo já perdoa. Perdoa, seja o auto-perdão por uma coisa que ela fez, porque nós somos seres humanos, né? Nós erramos. Então, se ela errou, logo ela consegue analisar, e como eu falei, analisa isso, aquilo que não teve resultado positivo, ela perdoa e vai fazer melhor, vai fazer diferente, né? Com soluções, voltado para soluções melhores. Esse é o terceiro nível. E tem um quarto nível consciencial, amigo, que eu espero que todos nós consigamos chegar um dia, né? Que é aquela pessoa que ela nem precisa perdoar. E a gente teve alguns mestres, né? Por que ela não precisa perdoar? Porque ela não se ofende, ela não carrega nenhuma mágoa, ela não fica, ela sabe que aquilo do outro é do outro. E aí vai uma grande lição que eu vi de um amigo esses dias, que ele estava indo, andando na rua tal, e ele foi comprar um hambúrguer para ele. E aí, nessa que ele foi comprar um hambúrguer, tinha uns meninos de rua ali, tal, discutindo, tal, não sei o quê. E aí ele chamou o menino, viu que ele era bem esperto ali, né, novinho e tal, tinha uns 10 anos mais ou menos, chamou ele, menino, pô, chega aí, para de brigar aqui, senta aqui, vamos comer um hambúrguer. Tá com fome? Ele, tô com fome. Então, aí pegou o hambúrguer e foi comer o hambúrguer junto com o menino. E o menino falou assim, ele falou, por que você estava assim e tal? Ele falou, eu estava xingando minha mãe, falou que minha mãe é, né? Aí ele, tá, tudo bem. Mas vem cá, esse olho azul seu é muito feio. Aí o menino olho assustou assim, falou, mas começou a rir, eu não tenho olho azul. Aí ele falou, ué, e sua mãe é aquilo que ele falou? Não. Ué, então por que você também não riu e não levou na boa? Então, a gente tira essa grande lição, amigo, que é essa quarta pessoa que falou, olha, se ele está falando que a sua mãe é, e você sabe que ela não é, você não precisa se ofender. Se ele está falando uma verdade que ela é, ele está acertando. Então tá tudo bem, né? Então chegar no nível consciencial de a gente fica inabalável, amigo. Como o nosso querido amigo Jerônimo fala, né? A gente fica inabalável, porque a vida acontece, e aí a gente traz muito isso aí lá, olhando para o passado, dos estoicos, né? Não importa o que aconteça, importa o que você faz diante do que acontece. Então, se você receber um diagnóstico, poxa, eu estou com câncer. Se você entra num estado de sofrimento, e é aquilo que a gente estava falando, né, da energia, como você falou, fica num baixo astral, as coisas só pioram. E claro que o tratamento vai ser mais difícil. A sua vida vai ficar pesada. Você fica pensando o problema. Você fica pensando a doença. Agora, se você recebeu, é um fato, você foca na solução. Como eu posso, então, passar por isso de uma forma elevada? Vou marcar uma consulta lá com o Dr. Alex. Vou lá. Será que tem cirurgia? Será que eu consigo? E o que eu preciso fazer? A meditação ajuda? Então tá bom, eu vou agora buscar fazer isso. E aí acaba acontecendo como você falou. A gente percebe que esses pacientes, alguns até falam, né, amigo? A gente escuta falar que foi uma bênção.
E a gente tem um princípio na análise existencial que é, na vida, nada é em vão. Ou é bênção ou é lição. Então, lá na frente, a gente vai descobrir que no fundo, amigo, é que às vezes a gente não fala isso abertamente, mas lá a gente já vai descobrir que era tudo bênção, cara. Era tudo para o nosso crescimento. O que você acha? Amém. A E doutora eu vi Patrícia está uma concordando aqui também, essa querida. da sua esposa Tassi, né? Ela falou: somos herdeiros de nós mesmos, É né? isso aí, amigo. Essa é uma grande verdade, né? Então, se é a lei do karma, né, que é o fruto das ações e consequências da ação humana, né, na vida, né? Tudo que a gente está vivendo hoje, o que eu estou fazendo hoje aqui é fruto de tudo que eu fiz para trás. E se eu quero mudar o que eu tenho aqui hoje na minha mão, eu preciso olhar para o meu presente, ter a pretensão do que eu estou fazendo hoje, o que eu posso dar o meu melhor, dar tudo de mim, para eu cultivar um futuro melhor, sem se preocupar com o que seja, se abrindo para o que quer que seja, né? Porque quando, né, a gente pensa no câncer, a gente vem a palavra morte, né? Uhum. A palavra morte pode significar o fracasso, Uhum. né? Mas todos nós vamos morrer, né? É. Já é sabido isso, né? E a gente assumir um fracasso, que é a morte, deixar que ela exista, faz com que a gente se abra para o presente, se abra para o fato de que esse seu tratamento ele pode ser muito bom, se abre para o fato de que a sua vida pode melhorar, que você pode ter o alívio se você, né, buscar, e sim, se com fé em Deus der tudo certo, você vai ter o alívio, né? E outra coisa que eu queria falar aqui é desse livro aqui, não sei se todo mundo Sensacional. conhece. Você conhece? Como a vida de novo, né? Com a Vida de Novo. Muito É bom. do Paul Samstone. Ele é um radioterapeuta, ele é um radioterapeuta junto com a sua esposa, a Stephanie. Eles trabalham lá no Texas, e ele em 1966 percebeu que tinha muita diferença no paciente que agia positivamente nos resultados do câncer, às vezes pessoas com os mesmos tipos de câncer, daquelas que agiam de forma negativa. E a esposa dele era uma grande estudiosa sobre como pessoas de sucesso chegavam ao sucesso. Então juntou os dois nela, ensinando pacientes que tiveram sucesso, né, e conhecimentos de pacientes que tiveram sucesso para pacientes que não estão tendo, entre aspas, o sucesso. E ele juntou com essa vontade de entender que o corpo não é só o físico, é o mental e o espiritual, e que os três tinham que ser atingidos para o tratamento do câncer. Então ele descreve nesse livro uma coisa linda, né? Ele fala de visualização, ele fala do tratamento, você visualizando ele dando tudo certo. Então a mente pode nos sabotar com, pô, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Mas se conecta com tudo dando certo. Pode ser uma tomografia, Fabiano. Ontem uma paciente minha me ligou que ela ia fazer a tomografia, ela estava com medo de fazer a tomografia. E aí comecei a conversar com ela: mas você já fez tomografia? Já. Já teve alguma reação? Não. Você tá bem? Tô. Você veio comigo, você tá tudo bem com você. Não tem nenhum sinal de câncer em você no seu exame físico. Você tá fazendo tudo que precisa ser feito. Então, eu tô com medo de morrer. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, imagina que você pensar daqui para frente que vai dar tudo certo. Imagina você chegando, a pessoa te atendendo, sorrindo para você, e você fazendo aquele exame, e depois se conectando, porque depois que a gente faz o exame dá aquele alívio, ufa, fiz tudo. Aí você começa a se abrir pro presente, seja o que for, eu vou cuidar, né? Com fé em Deus não vai ter nada. Esse é o sobre poder isso. daquela letrinha, esse é o poder daquela letrinha aí, né, amigo, do método vida que a gente comentou, né? O poder dessa imaginação, dessa intuição, dessa inspiração, que tudo está caminhando para o bem, que tudo isso vai caminhar para o bem.
que uma hora tudo isso vai passar. E é incrível. Você trouxe esse exemplo que, e assim como ele não é o único, né, a gente vem percebendo que uma coisa já muito forte na medicina é do corpo-mente. E aí vem entrando agora um terceiro fator, e como tudo na natureza é trino, né? Então, quando a gente vai analisar o mundo quântico, atômico ou subatômico, a gente vai chegar em três elementos, seja ali no átomo, seja nos elétrons, prótons, nêutrons, seja dentro do próprio núcleo do átomo, quando a gente vai perceber a divisão nos quarks, né, tudo. Então a gente vê essa força trina, trazendo para o macro também. Então a gente consegue perceber que a própria ciência está colocando essa consciência no fator das grandes contas aí universais que não fechavam, né? Por que não fechavam? E aí, não só isso acima da mente, que está acima do corpo. E aí, eu trago até uma questão aqui. Para quem é cristão ou segue alguma religião, sabe, né, tem uma crença em uma força maior, não tem nem que pensar, né? Porque já sabe, já tem ali suas crenças, suas fés. Mas para quem é mais cético ou científico, dissociado de alguma criação maior aí que tenha, desse campo maior que existe, eu falo o seguinte: independente do que ele acredite ou pense que foi tudo por acaso, do momento que ele nasceu para trás, se ele acha que foi tudo por acaso, mas ele nasceu. E o que vai acontecer depois que ele partir, independente do que ele acredita, seja ele tem alguma religião ou não, ele vai passar por aqui. E aí, hoje, o que é comprovado? Se ele faz isso, como você disse, pensando positivo, buscando passar, encontrar soluções de uma forma elevada, acreditando que aquilo ali vai passar, é passageiro, ele vai superar tudo isso, vai melhorar a cada dia. Isso tem um grande estudo do Émile Coué, que é ele começou como farmacêutico lá na França no século passado, e ele veio hoje, é um livro que ajudou muitas pessoas nos seus tratamentos, que é um livro de autossugestão. E ele fala o poder da autossugestão. E nos dias de hoje a gente consegue medir isso, né, amigo? Então, como você disse, e esse trabalho que você fez com a tua paciente, né, de falar, não, peraí, eu estou bem. No exame de toque está tudo bem. Então, olhar em volta e falar, às vezes é que a pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água, né? E quando ela começa a perceber a realidade como ela é e ver que tudo está acontecendo para ela evoluir, para ela melhorar, para ela crescer, ela começa a viver melhor. Então, independente das crenças, a gente vai passar por aqui, do nascimento até a hora que a gente vai partir. E aí, com isso, o que você que está em casa aí, ou a gente está aqui, o que a gente tem que refletir? O que eu posso fazer melhor? E a gente só tem duas respostas. Uma que nos eleva, toda decisão nossa, pode reparar, amigo, me eleva ou ela me rebaixa? E aí, até a Patrícia está falando aqui, interessante, né? O poder da autossugestão. Então, Paty, aqui vai uma grande dica. De tudo que a gente faz, sempre só tem duas, a gente pode enquadrar tudo que a gente faz em duas respostas. Aquelas que nos elevam e aquelas que nos rebaixam. E por isso, quando o paciente passa por um tratamento de câncer e ele aprende tudo isso com o Dr. Alex, ele sai muito mais forte, ele sai muito maior, ele sai se elevando. E aí, às vezes, aquelas escolhas do passado que não o elevavam, ele passa a não mais cometer. Então, às vezes, aquela pessoa que fumava pra caramba, ela para de fumar. Aquela pessoa que só reclamava da vida, ela passa agora a experienciar uma nova chance de viver e viver melhor. Então, quando a gente passa a lembrar disso, e que bom que a gente está percebendo isso aqui, né? Talvez agora podendo estar ouvindo, podendo estar enxergando, podendo estar aqui acompanhando a live, sem estar estendido, né, numa maca de hospital, sem conseguir tomar uma decisão consciente. E aí, para que a gente não precise chegar num momento desse, e a gente consiga agora ir mudando esses hábitos que poderiam levar para lá.
Então, aquela pessoa que tem medo, né? O medo, ele não é o verdadeiro pensar. Não é aquele o da sua consciência divina e da tua essência. O medo está aqui embaixo, está na mente e está no corpo. Porque está tudo bem. A mente e o corpo que você tem aí, que você carrega, todos nós carregamos aqui, ele está aqui para nos proteger. Então, esse veículo, né, o corpo físico, a nossa mente, aquilo que eu falei, os inputs, que não são o nosso verdadeiro pensar, é para encontrar homeostase, sobrevivência. Só que se a gente viver por isso, a gente vai buscar o prazer o tempo todo e fugir da dor o tempo todo. E, na verdade, muitas vezes, a verdadeira sabedoria, né, eu gosto muito da frase do seu saber sabe, aquilo que você sabe que te faz bem, ele está aqui em cima, na tua essência divina. A tua essência divina, até coloquei nos meus stories hoje, tem que comandar a tua mente. Porque vão vir inputs, né, e a tua mente comandar o teu corpo nessa sequência. Porque se seu corpo quer, tá, ele é só para buscar a homeostase, a tua sobrevivência. Vai sentir fome, vai sentir sede, vai sentir uma atração física, sexual. Maravilha. Isso não é ruim. O problema é que se é isso que te move, né? Então, aquela vontade de comer, ou aquela sede que você tem, ou aquela atração sexual que você sente, de repente, você ser movido por isso. E aí, que é onde as grandes cacas acontecem no mundo, né? Eu passo a viver pelo meu egocentrismo, meu ego no centro do mundo, e eu ajo independente das consequências. Independente se eu vou fazer isso, se vai prejudicar alguém, se vai magoar alguém, se vai ter um resultado negativo com o meu próprio corpo. Não, então a pessoa está comendo errado, está comendo demais, ela está indo nos impulsos, que nada mais é que é para buscar o prazer e fugir da dor, para sobrevivência. Só que isso a longo prazo, né, amigo? Repetidamente, né? Então depois, se quiser, eu explico o método vida para ficar claro isso para as pessoas aí, resumidamente, para a gente conseguir fazer escolhas melhores pela nossa essência, conduzindo a nossa mente na condução do nosso corpo em situações que vão elevar a tua vida. Na área financeira, vai dominar as finanças, vai dominar as suas relações humanas, vai melhorar, consequentemente, as áreas da vida e, com isso, tendo uma vida mais saudável. Cara, que legal. Você Não, lembra do método vida, amigo? Vontade, inspiração, determinação e ação de maneira positiva. É isso? Eu anotei aqui. Muito bom, muito bom. Não sei se a gente faz uma meditação de 1 minuto ou 2. Você quiser conduzir alguma coisa aí, Vamos fazer. já agradecendo quem está aí na live, mas se você puder, vai ser ótimo. Será que eles topam? Então vamos embora. Vamos. De uma forma bem simples, então, vamos fazer tudo isso na prática agora que a gente conversou. E, como você falou, trazer para essa atenção plena. Se você estiver com seu filho, fique com teu filho. Isso não deixa de ser uma meditação ativa. Se você está fazendo alguma refeição, esteja na refeição. Se você está descansando, descanse. E saiba que vão vir pensamentos para te tirar dali. Coisas que você tem que fazer, obrigações. E aí a gente lembra que tudo isso tá ok. É a nossa mente trabalhando, é o nosso corpo trabalhando para nos levar para a homeostase. Mas não são eles que mandam. Quem deve mandar é a tua essência divina, que a gente vai acessar agora, né, amigo? Então vamos lá? Vou pedir por gentileza que você, do seu jeito, se encontre nessa posição confortável. Gentilmente feche os seus olhos e vamos iniciar esse acesso à tua essência divina, ao teu verdadeiro eu, que tem essas respostas de sabedoria para a tua vida, que vai te ajudar nos tratamentos, nas elevações, nas suas curas, nesse momento. Respira profundamente. Todos juntos formando essa egrégora de elevação, de saúde. Nesse momento, respirando fundo em 1. Respirando ar. Todos juntos agora, inspirando em 2. Soltando ar.
Inspirando em 3, soltando o ar. Quando você fecha os olhos e se concentra nesse poder da respiração, você acessa o seu verdadeiro eu, acalmando o seu mental inferior, o seu corpo físico, e se conectando a uma fonte fecunda infinita desse campo à sua volta, dessa riqueza da plenitude da natureza que nos rodeia. Essa natureza onde não há falta. A semente plantada no solo fértil se multiplica em diversos frutos que lá na frente trazem mais sementes. E assim você vai relaxando mais e mais. Com essa certeza, dessa proteção e dessa elevação que vem acontecendo neste momento na sua vida. E com esse poder de sugestão para todas as células do seu corpo, de todo o tratamento e elevação nesse momento, ativando o bom funcionamento, você repete para si mesma. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Pois nesse momento, eu declaro para mim e todos aqueles que se aproximarem de mim, que eu sou a presença ativa do nosso Criador. Eu sou o amor, eu sou a sabedoria, eu sou o poder de Deus em ação. Eu sou a chama que dissolve agora e sempre toda a limitação passada e presente, a sua causa e o seu efeito, para ampliação do caminho, da verdade e da vida que brota em mim e através de mim. Eu sou livre, próspero e eterno. Eu sou, eu sou, eu sou. Respira fundo e repita mentalmente. Eu sou forte, forte, forte. Eu sou saudável e sou filho de Deus. Deus é força e estou repleto desta força. Nada que aconteça pode me abalar, pois eu sou o seu amor que me cura aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me alimenta aqui. Eu sou, eu sou, eu sou. E agora, declaro que todo esse tratamento se manifeste através de mim, no meu campo de atuação. E todas as pessoas que se aproximem de mim também sejam beneficiadas. Que todas essas bênçãos dessa luz que vem agora, diretamente do alto, e brilha em cada pulsar do nosso coração, nesse momento. Todos os meus filhos, os filhos dos meus filhos e todas as gerações que ainda virão sintam os benefícios dessa elevação que eu escolho agora para a minha vida. Que eu liberto agora todos os meus antepassados, os meus pais, os meus avós e bisavós, por tudo aquilo que um dia eu possa ter me sentido magoado ou tenha carregado alguma coisa que me prendia a um passado que não me deixava viver essa vida plena
presente, nesse grande presente, quer estar aqui e agora. E agora todos nós estamos coletivamente curados e tratados, curados e tratados, curados e tratados. Eu sinto agora as bênçãos diretamente do alto. Respira fundo e sinta que está feito, está feito e está feito. Assim é. Respira fundo, solte o ar, sentindo essa paz, coloque um sorriso agora no seu rosto e venha voltando para aqui e agora. No seu tempo, abrindo seus olhos, esticando, espreguiçando, né, amigo? Dá uma sensação boa, maravilhosa. Cara, bom, muito bom. E certeza aí que todo mundo aí entrou no clima. E amigo, eu tenho muito a agradecer você, né, gentilmente, né, realmente vai ficar gravado, né, essa meditação na sequência da nossa conferência, palestra, live, né, sobre meditação em câncer, uma poderosa arma que vem para somar com os tratamentos tradicionais, em que a gente não só está cuidando aí do corpo físico, mas a gente está cuidando do corpo mental e do espiritual. Então, quero agradecer bastante, Fabiana, todos que estão entrando aí, e que a bênção de Deus nos cubra essa força que a gente pode acionar a qualquer momento e que os pacientes com câncer acessam ela de uma forma que nunca antes imaginariam que a tinham, né? Assim seja, amigo. É isso, que assim seja. Sim, é. Gratidão por tudo. Um forte abraço. Abraço nessa família querida e toda essa nossa família de alma que nos acompanha por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, Fabiano. Um grande abraço aí para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Até mais. Deus abençoe a sua família. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.